Olha só, pessoal, a Justiça Federal manda ao governo Lula religar radares em rodovias federais. Decisão é da 5ª Vara Federal em Brasília e foi proferida dentro do mesmo processo que em 2019 proibiu o governo Bolsonaro de desligar os equipamentos. Cerca de 4 mil pontos em 45 mil quilômetros de rodovias federais estão sem fiscalização eletrônica neste momento. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, precisava de 364 milhões para manter os radares em 2025, mas o orçamento destinou apenas 43 milhões de reais. O Eduardo, sem orçamento não tem jeito, né? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, você vai se recordar que ontem o Felipe Quintela, falando sobre a decisão da prefeitura de refazer 3 passarelas no anel, Sim, lembra? Lembro. Inclusive tem uma do viaduto São Francisco, que é uma vergonha, 14 anos de provisória. Aí o Felipe, ao chegar na Vila Bernadette, documentou. A dona falou assim, lá, ó, o cara passando com um cavalo na passarela. Então é o seguinte, enquanto a gente for esse povo mal educado que somos, você põe o radar ou mata mais. Então, estou com a justiça. Estava com a justiça na época do Bolsonaro, que ele tomou medida contra ele, e estou agora que tomou medida contra o Lula. A indústria da multa, sei o que. Gente, se com radar mata, imagina sem. Agora, deixa eu dar um pitaco no outro assunto aqui, João. Pode, velho. Atenção, hein? Vai virar matéria que eu sou Marcelo da Fonseca, já preparou, ele vai dar uma materaça hoje. Tá todo mundo comentando, por falar em justiça, João, tá todo mundo comentando a decisão do Flávio Dino, que de certa forma inibe ou impede a aplicação da lei, como é que chama a lei? Magnitsky, aqui no Brasil. Mas essa decisão, Júnior, foi tomada em cima de um assunto que eu advertia o risco. Lembra quando a Samarco, meses atrás, chamou os prefeitos do Vale do Rio Doce para aderir ao Acordo de Mariana? E que parte deles não aderiu? Eu falei assim, ó, eles estão correndo risco. Porque se lá na frente der uma zebra, eles não tiverem nem a recomposição financeira que estão oferecendo agora, eles vão ter que se explicar para a Câmara e para a população. Esses prefeitos optaram por contratar 2 escritórios, um da Holanda e um de Londres, para poder ter uma indenização maior. O que o STF fez, que o Dino decidiu, que não podem contratar escritórios estrangeiros que não valem. Então, olha a encrenca formada, Júnior. Mais que formada, né? Ó, voltando aqui à questão dos radares, William Travassos, queria te ouvir sobre essa história toda, porque ficar sem fiscalização é complicado, mas tem muita gente que fala de uma tal de indústria da multa também. Como é que a gente vai resolver esse problema? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Lá em 2019, quando o Bolsonaro tomou essa decisão, que foi uma decisão populista, né? Ele jogou para a plateia, isso é fato, porque isso vai contra todos os princípios de controle nas estradas. Porque o que mais mata, por exemplo, na 381 é o excesso de velocidade. A gente sabe disso. E, infelizmente, tem esse problema da educação do motorista que não entende que ele não pode correr mais do que o seu anjo da guarda. Lá atrás, nesse despacho do Bolsonaro, falava que o objetivo era evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade. Nesse discurso da indústria da multa. Mas, tecnicamente, já está provado que com o controle de velocidade você diminui o número de acidentes de trânsito. Então, assim, a gente precisa realmente voltar com o radar, com a fiscalização, porque tem uma parcela da sociedade que não respeita. E o mais incrível de tudo é o tipo de discurso que me incomoda quando o cara joga para a plateia com o objetivo de ganhar aplausos, porque todo mundo, essa coisa da indústria da multa, isso é popular, sabe, Júnior? É legal falar, mas quando você pega os números, inclusive, eu já provoquei aqui algumas vezes na Itatiaia, está na hora do governo do estado, do governo federal, da gente investir em campanhas de orientação, né, divulgando, como acontece em São Paulo, como acontece no Rio. Você colocar uma placa enorme na 381 ou na 040 dizendo o seguinte, ó, aqui morrem tantas pessoas por ano. As imagens desses acidentes para tentar conscientizar esse motorista que ele não pode andar acima do limite de velocidade. Ele precisa respeitar as regras do trânsito. É simples como isso. E aí, Rita Mundinho, Justiça, então, dando 24 horas para o governo Lula religar os radares. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. O Brasil, ele carece muito de educação.
Educação financeira, educação no trânsito. E a gente sabe que os radares são colocados em pontos estratégicos de passagem, de escolas, de lugarejos que existem às margens das estradas. Então, eles são extremamente necessários. Mas eu acho que por trás disso aí tem um outro problema, que são os cortes no orçamento. E eu fico, assim, impressionada, porque esses radares, eles arrecadam, né? Eles têm a função arrecadatória, punitiva, com aqueles que cometem a infração de uma velocidade superior àquela permitida em determinado ponto. Não é possível que nessa era da tecnologia, da informática, não exista uma planilha, um planilhamento da receita gerada pelos próprios radares e esse investimento ser redirecionado para aqueles radares, ou, claro, parte dele, porque eles devem arrecadar muito mais do que é necessário para a manutenção dos mesmos. Então, é muita falta de planejamento e é um descaso com a população, porque os radares existem em pontos estratégicos e necessários para a redução de velocidade. Não é indústria da multa, é a falta de educação no trânsito e o excesso de velocidade da maioria dos brasileiros. E aí, Marcelo, agora o governo tem que correr contra o tempo, então tentar um recurso aí para não ter que religar esses radares, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou com a Justiça e estou com meus colegas de bancada nesse tema. Acho que os radares são fundamentais, né? Principalmente quando a gente vê o número de acidentes nas rodovias brasileiras. Agora, é preciso também que, além de religar os radares, o governo invista também na sinalização, porque a gente vê muitas estradas, principalmente aqui na região metropolitana, com placas totalmente deterioradas, né, com placas escondidas atrás do mato. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe qual que é a velocidade permitida, né? A rodovia é muito mal sinalizada e acaba passando acima do limite da velocidade. Então, o governo, que bom que vai religar, tomara que faça isso nessas 24 horas. O radar é importante. Agora, tem também que ter uma estrutura, né? Informar, sinalizar muito bem para o motorista saber a velocidade. Agora, o WT falou da indústria da multa. A indústria da multa existiu. Existiu em alguns casos. Aqui em Belo Horizonte a gente teve uma época, né, a Itatiaia fez muitas matérias sobre, os agentes da BH Trans ganhavam bônus por multas que eles aplicavam. Eles eram incentivados a achar casos de irregularidades, para multar. Então, existiam algumas coisas assim questionáveis. Agora, radar desligado não é a indústria da multa, né? A gente ter o radar funcionando é o básico para garantir a segurança dos motoristas. Lembrando que a gente está falando do radar móvel, né? Porque o questionamento lá no Bolsonaro era a história do radar móvel, aquele que ficava com a pistola, o agente da Federal ficava com a pistola, ou colocava em cima do carro, ou em cima de um tripé, que aí vem o questionamento do posicionamento e da sinalização que você está falando. Então, a proposta na época era você criar uma regulamentação e fazer uma avaliação desse tipo de conduta na hora de fiscalizar. Mas fato é que é muito comum, quando você pega a estrada, ver o policial com aquela pistola para medir a velocidade. Porém, você não tem a sinalização de que ali existe uma fiscalização. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. A ideia é para que a pessoa, né, siga a regra sem ter... Para além da sinalização. Pessoal, gente, mas desde que exista a sinalização de que a velocidade máxima permitida é X, né? Exatamente. Não, mas na rodovia você tem lá, velocidade, na 381 é 100 km por hora, ou 110, ou naquele trecho é 80. E o cara sabe, porque tem a placa dizendo que tá ali. Agora, aí sim. Agora eu não vou avisar que o cara que, assim, vou botar um radar daqui a 500 metros, porque aí o cara vai diminuir a velocidade. Não, mas é porque tem alguns pontos, WT, você pega várias rodovias, na 040 tem isso, né? Você tá, a velocidade é 80 km por hora. Mas às vezes chega algum trecho, ela cai para 60. Cai para 30. Se não tiver a plaquinha mostrando que caiu a velocidade, o motorista vai passar acima. Pessoal, é o seguinte, o Ministério do Trabalho diz ter recebido 980 ocorrências de agressão a servidores da saúde em todo o estado. Em Belo Horizonte, profissionais e sindicatos dizem que a situação está insustentável e temem a retirada de guardas municipais aqui em Belo Horizonte desses centros de saúde. Alguns funcionários dizem, inclusive, que a retirada já vem acontecendo sem grande alarde. Em nota, a Prefeitura não respondeu sobre a retirada dos guardas e deu um número bem menor de ocorrências em comparação
comparação com os dados do Ministério da Saúde, né? Bom, em nota, a Prefeitura disse ainda que oferece apoio aos trabalhadores vítimas de agressão e que a atuação da Guarda Municipal é planejada a partir de avaliações feitas com base no histórico de cada equipamento. Só para me corrigir aqui, o Ministério do Trabalho, não da Saúde, que tem os dados dessas ocorrências. Ô Eduardo, já é difícil trabalhar naquele estresse todo em um posto de saúde, ou numa UPA, ou num hospital, enfim, e ainda ser agredido é complexo, né? O Travassos falou há pouco de campanha na estrada, mas uma campanha mais forte, mais impactante, concordo plenamente. E eu volto a um assunto que falo com frequência aqui. O dinheiro da publicidade, da propaganda, dos entes federados, prefeitura, governo do estado, deveria ser usado muito mais na educação do que da propagação. Inauguramos, sei o quê, então. Por exemplo, essa questão do posto de saúde. Ô Júnior, como é que a prefeitura vai colocar um guarda em cada posto de saúde, em cada turno, um guarda em cada escola? Acabou a guarda. É um negócio doido. Aí, então, Eduardo, você está concordando com o prefeito? Não pode ter o guarda? Pô, coitado do trabalhador da saúde que está sendo agredido. É cultura da paz, Júlio. Se a gente não desenvolver a cultura da paz, campanha para dizer para o trabalhador, para o pai, para o irmão, para o filho, que aquele trabalhador também tem família. E Júnior, fazer inspeções, dar umas incertas no posto de saúde, pegar um funcionário qualificado da secretaria, dá uma incerta no posto de saúde e tal, para ver também como é que o servidor está tratando o usuário. Porque ontem nós tratamos desse assunto aqui no Rádio Vivo, tem muita gente ligando e dizendo, o servidor às vezes maltrata o cara. O cara está desesperado, com o filho doente. Então, se a gente não desenvolver a cultura da paz, que é um misto de campanha educativa, com fiscalização de como está sendo prestado o serviço, nós não vamos ter paz, Júnior. E aí, Rita Mundinha, esses dados assustam um pouco, né? Quase 1.000 ocorrências de agressão. Pois é, Júnior, eu acho que deve haver um registro dessas ocorrências. Então, a análise do tipo da ocorrência, ela identifica qual é o tipo de problema que mais acontece entre o usuário, né, da saúde e o servidor. Então, hoje em dia, a gente tem protocolo para tudo. E eu acredito, eu tenho certeza que os postos de saúde têm protocolo. Mas quando você trata de seres humanos, você está numa sociedade onde o tempo é cada vez mais um elemento de pressão. Então, as pessoas querem ser atendidas ontem. Então, você tem ali aquele embate entre quem precisa do serviço e quem está prestando o serviço obedecendo um determinado protocolo. Então, eu acho que tem que ser refeito, tem que ser revisitado os protocolos e a forma de atender, a abordagem. Então, eu acredito que deve estar havendo algum problema na abordagem do funcionário, no trato do usuário. Agora, a gente já viu em vários serviços públicos, né, aquela advertência que você não pode agredir o funcionário público, você não pode xingar o funcionário público. Então, quer dizer, tem que haver um protocolo de educação antes do embate. Então, alguém para atender, fala, olha, nós estamos com um tempo médio de atendimento de tanto. Isso é possível. A pessoa precisa de satisfação. Quando você não tem satisfação nenhuma, você se sente largado ali dentro. Como a questão é de saúde, aí você se exalta. Eu acho que é por aí. Tem que haver um protocolo de costura entre o usuário e o funcionário, para que o usuário tenha consciência do que vai acontecer durante o tempo de permanência dele ali. É mais ou menos isso, mas é complicado. Mas eu acho que a primeira coisa é analisar a origem, a origem das ocorrências. O que acontece mais frequentemente que leva à agressão. Ô Rita, até para você falar desses dados, o João Felipe Lolli, que foi quem fez as duas reportagens que trouxeram esses dados para a gente, me mandou aqui um levantamento mostrando que grande parte das ocorrências são de violência verbal, depois vem violência psicológica, violência patrimonial, depois violência física, violência de gênero e também assédio sexual. São esses tipos de ocorrência, Marcelo.
Ô, Dino, eu fico pensando, né? A saúde foi o tema apontado na pesquisa Itatiaia Instituto Ver, que a gente divulgou semana passada, como o tema prioritário, né? Que os mineiros consideram. E aí eu fico imaginando, né? Eu me coloco no lugar dos médicos, dos enfermeiros, que às vezes pegam jornada de 10, 12 horas, numa situação um trabalho muito extenuante, né? Exaustivo, e às vezes não tem uma estrutura para prestar um serviço de qualidade. Tanto que deve ser difícil você fazer seu trabalho sem ter o básico ali para atender bem. E do outro lado, eu me coloco no lugar da pessoa que chega no posto de saúde, às vezes com um filho doente, com um familiar doente, ou a própria pessoa, né, passando muito mal, e às vezes tem que ficar 8, 10 horas esperando. Durante o inverno, a gente fez algumas matérias, né, no mês de junho, pessoas que ficavam 12, 13 horas esperando para atendimento em posto de saúde. Então tá todo mundo à flor da pele, um nível de estresse muito grande, um nível de tensão muito grande, e aí acontece esse tipo de situação, né, de agressão, de bate-boca. Eu acho que é fundamental ter sim policial nos postos de saúde para garantir o básico, né, que ele funcione sem esse tipo de violência. William, voltando a essa questão das agressões que envolvem os profissionais de saúde aqui em Belo Horizonte, hein? Bom, Júnior, servidor público não é super-herói, né? Então, tanto na área da saúde como da segurança pública, a gente está vendo o adoecimento dessas pessoas, né? Você pega o caso dos policiais penais, da polícia militar, né? Você pega da turma... Eu conversei com uma senhora que trabalha no sistema penitenciário. Essa senhora, ela trabalha numa unidade. Ela, quando começou a trabalhar, ela é uma enfermeira que atende os presos. Tinham 5 pessoas trabalhando com ela, hoje só tem uma, e ela trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Sobrecarregada, traumatizada, muito em função... Ela gravou um vídeo muito emocionante logo depois da morte daquele policial penal que foi morto por um bandido, né, que pediu para ir ao banheiro, depois entrou em luta corporal, usou a farda dele para fugir. Então, assim, a gente tem que entender que o sistema pode estar ruindo, e quem está segurando esse piano é o servidor público. O que a gente tem que fazer é investir em mais infraestrutura para dar condições de trabalho a essas pessoas para que elas possam atender a população com qualidade. Olha só, pessoal, o vice-governador Matheus Simões tentou colocar panos quentes, né, num climão que aconteceu lá em Contagem ontem, né? Não sei se todo mundo acompanhou, mas o governador Romeu Zema e a prefeita de Contagem passaram por uma situação um pouco complicada após o cerimonial tentar retirar de forma um pouco apressada a prefeita de Contagem. Eles estavam entregando uma obra feita em parceria entre Contagem e também o governo do estado. Ficou meio esquisito, viu, Eduardo? Eu juro, mas ela se reuniu com o Matheus para tratar de interesses de Contagem, terreno do Estado. O Matheus pediu desculpa, ficou tudo certo. Ô, Júnior, a gente não pode, digamos, amplificar o que já foi triste, tá? O que já foi triste. Agora, veja só, ontem eu falava aqui que o que estraga o candidato é o marqueteiro, né? Uhum. E Ribeiro Pires, um querido, mandou um recado. Ô, Eduardo, não faz isso com a gente. É o perigo que a gente corre no improviso e no rádio, de generalizar. É claro que o Nizanguanais não existe à toa, né, senhor Júnior? Agora, o problema é, se eu tiver um marqueteiro que quiser mudar do jeito que eu sou, aí eu tô fora. E isso acontece muito. Caso de ontem lá. A Marília estava inaugurando uma obra que é fruto do seu esforço, numa ação conjunta com o Fuad, ex-prefeito de Belo Horizonte, e o governador do estado. Ponto para todo mundo. Marília é, segundo todo mundo diz, e o senhor também, a petista que mais se entende com todo mundo, porque ela é pragmática. E ela também é muito agradável, né? Aí vem o Zé Dendágua lá, do cerimonial, e fala, sai daqui pra gente filmar. É a tal da pressa, da mistura da campanha com o fazer. Mas o Matheus pediu desculpas, sabe que aquela obra é muito mais da prefeitura do que qualquer outra pessoa, muito mais da Marília do que qualquer outro político, e está tudo certo. Na minha modesta opinião, não vamos botar mais fogo nesse incêndio, já tem incêndio demais. E aí, Marcelo, o Matheus conseguiu colocar? Olha que coisa curiosa, né? Por que teve esse climão, essa torta de climão toda? Os dois, Marília do PT, o governador Romeu Zema do Novo, partidos ideologicamente rivais, os dois participaram juntos, conversaram, inauguraram a obra, uma obra que vai ser importante para a Contagem. Só que aí, quando a equipe da rede social do governador Romeu Zema foi gravar, eu conversei tanto com pessoas próximas do Zema quanto da Marília, para entender exatamente o que aconteceu. Foi na hora que o Zema foi usar as redes sociais dele. Foi a hora que ele foi fazer um vídeo para as redes sociais. E na rede social, ele não pode estar junto com o PT. Porque 2 dias antes, ele tinha falado, né, quando lançou a candidatura, que ia varrer o PT do mapa. Então, nas redes sociais, para os seguidores dele, ele não queria o PT, não queria alguém do PT próximo. E aí, né, o cerimonial fez uma deselegância, criou todo um problema num evento que seria muito positivo para o governador.
Não, o evento seria positivo, uma entrega de obra para uma prefeita de um partido que faz oposição a ele, mas que nem isso evitaria, né, um benefício para a população. Então é impressionante como que às vezes o querer aparecer na rede social com uma imagem prejudica as relações, né? O Zema não queria o PT na rede social dele, causou o que causou. 10 segundinhos. E no vídeo dele, ele começa a falar, ninguém nunca fez nada aqui em função das enchentes. Aí depois vem o vice-governador e fala o seguinte, não, isso foi uma parceria. Tá, mas vocês se desrespeitaram a prefeita de Contagem. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo campanha política. E a dona Aline Brandão, que é da subsecretaria de governo, é responsável pelo cerimonial. Eu quero saber quem deu a ordem para tirar a Marília dali. Ô Rita, 10 segundinhos para você também. Mistura explosiva de eleição com inauguração. Todo mundo quer aparecer para eleição e não a inauguração que faz bem pro povo. Agora, ô Júnior, isso é inédito, hein? Depois que eu estou cobrindo o jornalismo aqui na Itatiaia, é a primeira vez que um governador de um partido, o prefeito de outro e a prefeita de outro fizeram uma obra. Então não vamos estragar. Aleluia, né, Eduardo? Alô, campanha, não estraga, não. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Agora o Acirantão. Bom dia para todo mundo. Boa terça-feira. Tchau.